Os magos sentados aqui eram poucos. Incluindo Leilin e Siegfried, eles somaram apenas 5 pessoas. Não importa se era a Costa Sul ou a Twilight Zone, não era fácil avançar para um Magus oficial. No entanto, uma vez que alguém avançou, seu status e posição sofreram grandes mudanças. Quando eu tinha recentemente estudado o poder de Gaia, senti que era muito difícil atrair as partículas de energia do elemento Terra. Foi especialmente no tópico de reunir a aura de Gaia. Nesse momento, um dos magos ruivos começou a falar impacientemente. Por isso, eu acredito que uma lagoa de partículas de energia irá ajudá-lo. Siegfried interrompeu com sua própria opinião. Isso não é realista. Ele consome muitos recursos. Eu sugiro usar 3 tipos de meditação para ajudar runas, mas depois há o problema de impurezas em sua força espiritual mais tarde. Leilin descobriu que esses magos da Associação de Fogo da Terra discutiram bastante sobre suas experiências enquanto treinavam usando sua técnica de meditação de alto nível, Gaia's Might. Alguns dos problemas discutidos haviam sido pesquisados muito detalhadamente, e ajudou um pouco Leilin em seu cultivo e aperfeiçoamento de sua chama sagrada e do aluno de Kemoin. A prática comum da Twilight Zone era assim: as pessoas se reuniam e discutiam suas experiências em técnicas de meditação, e assim esperavam avançar juntas. É claro, um deles era delirante se eles achassem que confiar apenas nessas frases casualmente discutidas ajudaria na conclusão do poder de Gaia. Assim, esses magos não estavam preocupados com o vazamento de seus segredos de cultivo. Quando foi a vez de Leilin compartilhar sua experiência, ele falou sobre seu avanço através de um pequeno gargalo, o que levou a algumas reminiscências entre os outros magos. Embora tenha levado apenas um curto período de tempo para avançar para um nível 2 de magos, seu pupilo de Kemoin também avançou para o segundo nível, que era considerado de alto nível. Além disso, depois de obter outra técnica de meditação de alto nível chamada Sacred Flame, sob os dados constantemente inferidos pelo Aiship, a compreensão de Leilin das técnicas de meditação superou em muito o conhecimento desses velhos velhotes que haviam mergulhado em técnicas de meditação por várias centenas de anos. Parece que, mais tarde, é preciso não apenas cultivar amargamente por si mesmos, mas também trocar experiências com seus pares. Apenas essa discussão deu a Leilin novas ideias para resolver as complexidades e mal-entendidos que ele tinha com suas próprias técnicas de meditação. Isto foi apesar do fato de que esta discussão era apenas referente ao poder de Gaia, que não era a técnica de meditação praticada por Leilin. Além disso, contando com as informações coletadas pelo Aiship desta vez, Leilin poderia derivar uma compreensão mais profunda de suas 2 técnicas de meditação. Isso era natural, já que magos seguiam o antigo princípio de troca igual entre si. Leilin prestou atenção ao fato de que esses magos só falavam sobre coisas gerais e a menção dos vários meios de fazer alguma coisa. Os detalhes genuínos e concretos só poderiam ser mutuamente trocados entre 2 magos de uma maneira semelhante a uma transação comercial, e era esperada uma estrita confidencialidade entre essas 2 partes que haviam feito a transação. Nesse momento, Siegfried havia vendido algumas informações relacionadas ao reservatório de partículas de energia e recebera uma enorme remuneração. Depois que a sessão de troca de informações públicas terminou, a próxima sessão foi as transações entre 2 pessoas. Se alguém fosse um mago oficial, eles poderiam montar uma mesa com itens a serem vendidos e aguardar os clientes. A atmosfera aqui era completamente diferente daquela das barracas ao ar livre e vendedores ambulantes. Os magos não estavam muito ansiosos para fazer um acordo, mas sim, adoravam mostrar e jogar com seus preciosos recursos. Era comum ver compradores e vendedores conversando e sorrindo, alguns até com vinho para brindar seus comércios de sucesso. Infelizmente, embora esses recursos subterrâneos também fossem muito valiosos,
A maioria deles não tinha interesse por Leilin. Com o conhecimento de Chip de algumas informações antigas, ele poderia facilmente identificar os itens em exibição e reconhecer seus nomes e origens. Foi uma pena que, embora esses recursos fossem úteis para um nível 1 de magos, eles não eram úteis para Leilin, que já havia avançado para um nível 2 magos. No entanto, depois de tudo dito e feito, o submundo não era o mesmo que o litoral sul. Leilin não reconheceu alguns dos itens a exibir, e como resultado, sua curiosidade foi despertada. Só que é isso. Leilin aproximou-se de uma mesa à frente e pegou um item que havia sido colocado em uma toalha de mesa branca. Era uma flauta óssea de formato único, com um lado tendo alguns buracos redondos e irregulares. Esta é a gaita de fole saxônica, herdada do Leighton Archduchy da era Kinsey. Dizem que a música que produz é muito bonita, superando até as músicas cantadas pelas sereias. Assim, pode ser usado como isca para capturar sereias. Infelizmente, desde a destruição de Leighton Archduchy, não tem ninguém que saiba tocar este instrumento. O vendedor era um sujeito de meia-idade que estava adequadamente vestido para esta ocasião. Na mão dele havia um copo de vinho de haste longa cheio de um vinho vermelho escuro. Estou muito interessado nesses tipos de instrumentos musicais antigos. Atualmente, já adquiri 3.912 variedades de instrumentos musicais de diferentes épocas e os alojei na minha sala de coleção. No entanto, este item que estou segurando agora não será capaz de brilhar em minhas mãos. Então estou em busca de um proprietário mais adequado. O rosto do cavalheiro de meia-idade pareceu arrependido, como se estivesse se despedindo de seu próprio amante. Se você pode usar este item para jogar o antigo Requiem, então ele é todo seu. Ele levantou sua taça de vinho para brindar Leilin. Eu imploro seu perdão, mas eu só tenho um pouco de compreensão em tocar um instrumento musical. Leilin estava um pouco calado, mas essa também era a norma para os magos. Devido à sua longa expectativa de vida, além de sempre fazer experimentos e cultivar, os magos também levaram algum tempo para se divertir um pouco mais. Preferir acumular algum tipo especial de colecionáveis não era um passatempo muito comum ou seguro. Alguns magos negros até experimentaram uma grande mudança em seus temperamentos, já que se tornaram viciados em colecionar estranhos itens colecionáveis, alguns dos quais cheiravam a sangue e finalmente causavam danos a outros e a si mesmos. Isso é verdadeiramente lamentável. No entanto, um dia, eu definitivamente serei capaz de encontrar o seu dono genuíno. Este cavalheiro pareceu verdadeiramente sentir arrependimento e suspirou. Venha. Vamos beber até o momento em que meu precioso item encontre seu dono. Torrada Shears. Leilin zombou interiormente, mas ainda pegou um copo de suco de laranja. Então o cavalheiro de meia-idade tocou seu copo no de Leilin, emitindo um som claro. Havia apenas alguns nesta sessão de negociação como este estranho e cavalheiresco magus. A maioria dos magos estava fazendo suas trocas silenciosamente. Havia alguns que definiram claramente que seus itens só poderiam ser trocados por itens ou recursos, enquanto os outros também aceitavam cristais mágicos e completavam suas transações. Na zona crepuscular, os cristais mágicos também eram uma moeda comum entre os magos. Leilin explorou as transações que usavam cristais mágicos para comprar vários recursos que só podiam ser encontrados na Twilight Zone, com a intenção de voltar e examinar cada um deles completamente. Porque ele estava preocupado que os cristais mágicos de ambas as partes pudessem ter diferenças sutis, Leilin purificou todos os cristais mágicos que ele trouxe da Costa Sul e os converteu em cristais mágicos com a essência mais pura que ele poderia produzir. Cristais mágicos com esse tipo de pureza eram exatamente como aquele cristal mágico usado por Leilin quando ele havia aberto a antiga formação de teletransporte. Isso porque, depois de passar pelo processo de purificação muitas vezes, era impossível encontrar qualquer característica da Costa Sul nos cristais mágicos de Leilin.
Foi exatamente assim com as moedas de ouro. O desenho decorativo das moedas de ouro da Costa Sul não era muito parecido com o da Zona do Crepúsculo, mas Lei derreteu todas as suas moedas de ouro em um pedaço de ouro, de modo que ninguém seria capaz de dizer que era do Sul Costa. Enquanto Lei andava por ali, ele ocasionalmente observava os outros magos negociando e assim por diante, observando e aprendendo silenciosamente com eles. Neste momento, no entanto, algo em uma mesa branca chamou sua atenção. "O que é isso?" Lei pegou um item que parecia um pedaço de gelo da mesa branca, parecendo estar interessado naquele item. Este fragmento de gelo foi preservado dentro de uma caixa de jade verde como se fosse um tesouro muito valioso. No entanto, esse recurso não foi o motivo de ter chamado a atenção de Lei. Enquanto ele estava caminhando para essa mesa, ele sentiu um movimento em sua essência de sangue, como se estivesse reagindo a algum item. E esse item era esse fragmento de gelo. Neste momento, enquanto Lei estava segurando-o com as duas mãos, a sensação que sentira antes intensificara-se. Uma névoa branca surgiu daquele fragmento de gelo e rapidamente se condensou em uma camada de geada espessa que congelou os dedos de Lei. Este grau de geada branca não poderia causar nenhum dano a Lei, mas ele ainda ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que, quando esse ar frio o invadiu, houve uma mudança estranha que ocorreu na linhagem sanguínea de Kemoin em seu corpo. Este sentimento é como se uma pessoa que estava queimando de raiva, de repente, tivesse água gelada sobre ele. É realmente muito agradável. Lei soltou um suspiro mental. A instabilidade emocional de um feiticeiro era uma doença de linhagem e já causara problemas em Lei há muito tempo. Embora o Eye-Shape, de acordo com as notas de pesquisa e a prescrição original da poção de tranquilidade deixada pelo grande Magus Serrouma, tinha alocado mais da poção de tranquilidade de alto nível, no final, só poderia suprimir a doença, e não poderia completamente curar isso. Agora, esse item parecido com um fragmento de gelo em sua mão fez com que ele sentisse alguma esperança. "Eu sinto que este item que estou segurando pode suprimir os efeitos negativos em minhas emoções por pelo menos um ano se eu encontrar mais itens como esses. Talvez as instabilidades emocionais possam ser completamente curadas." Um brilho alegre apareceu nos olhos de Lei, mas foi rapidamente escondido. Ele não queria expor nenhuma emoção antes de colocar as mãos no nome e na origem do fragmento de gelo. Esta é a respiração do escorpião do jade gelado. Esse jade escorpiões vive dentro de cavernas de gelo, e sua saliva tem o efeito de impulsionar o avanço de muitas técnicas de meditação de alto nível de elementos de gelo. Ele está sendo vendido por 500.000 cristais mágicos, ou pode ser trocado por um item de valor similar. Na frente de Lei havia uma magus extremamente bonita. Suas longas túnicas roxas não podiam esconder as curvas do corpo. Em vez disso, foi ainda mais encantador quando as vestes não conseguiram escondê-las. Seu cabelo roxo claro estava solto como uma cachoeira, e seu rosto primoroso continha um sorriso. A aparência dessa mulher definitivamente se classificava entre as 10 primeiras de todas as mulheres que Lei já vira e, além disso, ela parecia extremamente inteligente e capaz. "Eu tenho uma experiência que requer uma grande quantidade deste item. Você pode me levar para a caverna de gelo? Ou talvez eu possa comprá-los em massa." Pelo sorriso da mulher, Lei sabia que havia percebido sua urgente necessidade do respiradouro do jade escorpião gelado. Então ele apenas admitiu calmamente: